Começa Pessoas de Valor aqui no meio da semana com um programa bem especial, porque um dos fundadores do programa está aqui presente na de casa, nessa gravação aqui incrível, porque a gente vai falar um pouquinho sobre sabedoria sistêmica, constelações familiares, principalmente inteligência emocional. O programa aborda desenvolvimento humano e a gente começou esse programa juntos, né? E já estamos há 6 anos no ar. Essa é a 6ª temporada, Roberto. Seja bem-vindo ao programa. Eu não posso falar seja bem-vindo porque ele é anfitrião, né? Então... Olha, é um prazer estar aqui, né, Ari? A gente ficou um tempo sem gravar juntos, mas acompanhando o trabalho, a expansão merecidíssima do Pessoas de Valor, agora mundial, né? Então isso é uma maravilha, isso aí é um reconhecimento de um trabalho muito bem feito, né, do seu projeto, que você me convidou desde o começo e eu sou muito feliz de poder participar e te parabenizo aí por esse crescimento. Parabéns pra gente, né? Muito legal, porque uma das coisas que hoje, né, até pelas emissoras que a gente está, que são emissoras importantes, e aí acaba dando realmente essa escala global, né? Porque uma coisa a gente está na internet, né? Aí na internet a gente está também globalmente, porque todos os programas estão lá no pessoasdevalor.com.br, mas hoje exibe, né, em emissoras de televisão que dão um alcance global, e aí a gente saiu da TV local para ser essa potência, vamos dizer, poder levar esse assunto do desenvolvimento humano. E aí você fala de acreditar, né? Para a gente que acreditou lá no início, né, há 6 anos atrás, fala, vamos levar esse assunto do desenvolvimento humano, né, para inteligência emocional. Hoje eu tenho percebido muito que as pessoas estão mais conectadas com isso, principalmente num tempo já passado a pandemia. Muita gente veio, né, com essa coisa de, poxa, eu preciso trabalhar meu emocional, porque realmente a pandemia foi um choque de resiliência, né, para todos nós. A real é que a sabedoria sistêmica e essa visão sistêmica já ultrapassou os limites da saúde mental, da saúde emocional, já estão no campo do direito, já em várias frentes e comprovadamente ou cientificamente já mostram os seus resultados, né, Roberto? Claro, essa questão de crença cada um pode ter a sua, é um direito de todo mundo, né? Mas nós sabemos que para embasar um trabalho, a gente precisa ir além também, né? Ter as evidências, então, quando a gente trabalha na medicina, na psicologia, nas próprias constelações familiares, que é um campo novo, um campo de poucas décadas, então, que também está começando a ser pesquisado, a gente sabe a importância de investir também nas pesquisas, nos trabalhos, né? Porque na prática a gente sabe o bem que traz, né? Você fazer um tratamento integrativo, né? A homeopatia como uma especialidade médica no Brasil, a acupuntura também, né? E as próprias constelações familiares aí na Política Nacional de Práticas Integrativas, são 29 práticas, tem pessoas que criticam, mas tem isso, tem aquilo, será que isso vale, isso faz bem, enfim. E a gente sabe que esse trabalho vem sendo feito por pessoas sérias e também pessoas que não são muito, né? Em todas as áreas você tem profissionais assim, não é? Por conta de pessoas que não são tão preparadas atuarem em determinadas áreas, isso não é exclusividade da área da saúde mental, da saúde emocional, mas acaba distorcendo muito porque às vezes a pessoa não preparada está lá, por exemplo, pessoa que trabalha com metodologia coaching e está fazendo terapia ou dando uma de psiquiatra, né? E aí acaba tendo essa distorção, essa grande confusão. Né? E as pessoas, por ser um campo assim já muito visado, eu vou dizer, todas as práticas integrativas, eu dou um exemplo assim, se você vai num colega, num médico cardiologista, né, você tem hipertensão, ou você vai no endócrino, você tem diabetes, enfim, e o profissional não consegue acertar num tratamento com você, dá medicações que não foram as melhores indicadas, você não tem melhora, você não fala assim, a cardiologia não funciona, a endocrinologia não funciona. Agora, nessas áreas visadas, se você, por exemplo, vai no homeopata, né, e demora a ter um tratamento que é efetivo, ou o profissional também não consegue te ajudar de uma maneira efetiva, você vai falar, a homeopatia é que não funciona, e não aquele profissional. Então, essas áreas mais visadas, essas áreas que têm a aura, né, de alternativa, que não é alternativa, a gente fala sobre isso há muito tempo, a alternativa é ou você faz isso ou você faz aquilo, o próprio termo. E nós sabemos que são integrativas e complementares. Nos Estados Unidos é CAM, Complementary and Alternative Medicine. Então você pode utilizar complementarmente. Né? E os profissionais têm que se capacitar muito, muito mais até do que os outros, por conta dessa visibilidade, né? De serem ali uma pessoa que está à frente de um projeto recente, novo, né? Porque a própria homeopatia, perto da medicina, ela é muito recente, tem cerca de 2 séculos, e a medicina tem centenas de anos. Uma das coisas que eu adoro, né? Eu sou apaixonado, quem assiste o programa sabe, você como amigo, sabe, sou apaixonado pela neurociência, principalmente essa questão da fisiologia.
assim, depois que teve ressonância magnética funcional e conseguiu levantar um monte de coisas, por exemplo, você pega lá um monge budista, que ele faz meditação diariamente, aí você vê áreas do cérebro dele, principalmente do sistema límbico ou do pré-frontal, tal, que aí você fala assim, poxa, o cérebro desse cara é diferente. Então, assim, como a gente ainda tem que acreditar que meditação não funciona, ou então que mindfulness não funciona, ou de repente você vê uma pessoa que estava com um problema enorme de saúde física. Aí a pessoa constelou e de repente ela saiu daquele momento, daquele estado que ela estava, e aí fala assim, poxa, eu preciso acreditar nisso? Precisa provar de que maneira, né? Porque fala como se fosse assim, as palavras, você não pode provar que eu falo uma palavra para você, aquilo faz um sentido, te amplia a consciência e você muda. Como é que eu vou provar isso? É complicado, então vou ter que te colocar num aparelho de tomografia de pósitron, de ressonância funcional, para mostrar que as áreas do seu cérebro mudaram. Muda. Só que assim, esse recurso é só da área de pesquisa. Né? Mas no dia a dia, a gente fazendo esse tipo de trabalho com consciência, com responsabilidade, com ética, né? Com profissionalismo, você consegue ver a mudança nas pessoas. Essa jornada é muito interessante porque muitas vezes, quando a gente fala de sistema de crenças, a gente fica pensando assim, poxa, a pessoa precisa acreditar naquilo ou ela precisa pensar positivamente para poder melhorar ou para poder mudar as reações emocionais e mudar seus comportamentos. Aí ela tem aquele comportamento extremamente reativo ou está cheia de doenças por conta de estilo de vida, por causa de comportamento e fica assim, ah, mas esse tipo de coisa funciona? Olha, acreditar eu vejo assim como algo muito importante para tudo, né? Crença dentro da neurofisiologia mesmo, ela tem uma profundidade muito intensa. Crenças, valores estão logo abaixo do nível da identidade, quem eu sou, né? E o que eu acredito e os valores que eu tenho fazem parte da base sólida da minha identidade. Então, quando eu mudo uma crença, quando eu passo a acreditar em algo, amplio minha consciência, passo a acreditar de uma outra maneira, numa outra potencialidade, isso é possível e tal, eu mudo o meu comportamento. Mas o importante é você ajudar as pessoas estarem ali, e não é uma coisa assim, estratosférica, você inventou alguma coisa, tem uma reprodutibilidade também no campo funcional. Agora eu trago Mihaly Csikszentmihalyi, alguns autores assim que a gente cita às vezes aqui no programa, você mesmo a gente já conversou sobre alguns, né, o próprio Seligman da Positiva, que trabalha essa ideia de que assim existe 50% da felicidade e do bem-estar, por exemplo, de uma pessoa é biológico, é hereditário, mas 10% é circunstancial, mas 40% é intenção, é intencional, quer dizer, é onde a pessoa está colocando a atenção dela que vai acontecer. E aí, quando a gente fala desses 50%, me vem a ideia da genética. Então, assim, o quanto eu vou herdar de doenças ou características, comportamentos que vieram dos meus pais, ou até lá mais atrás deles. E aí, de repente, quando a gente fala, por exemplo, em constelações familiares, ou quando a gente vai para essa linha da consciência sistêmica, ou até da sabedoria sistêmica, a gente parte de uma ideia, de um conceito que é a epigenética. Para quem está nos assistindo aqui, qual é a diferença gritante, assim, o X da questão, por exemplo, de uma diferença de uma pessoa que está buscando a sua felicidade e entende que existem questões genéticas que impactam lá como a positiva traz, e a epigenética, que é onde você pesquisa. Então, se a gente for colocar que a genética é tudo, como se acreditava até o início dos anos 2000, aí o projeto Genoma Humano fez isso mudar totalmente e trouxe a importância da epigenética, eu vejo como algo muito mais libertador você acreditar que você também tem a capacidade de mudar e transformar as coisas. Ah, isso é genético. Eu dou um exemplo muito claro, né? Por exemplo, uma pessoa um paciente meu, vem me procurar para tratar comigo, tem diabetes, na família toda, os pais têm diabetes, os avós têm diabetes. Então ele fala assim, doutor, eu vou ficar diabético. Eu falo, olha, como é que é a sua vida, né? Para saber se você vai ficar diabético. Se a pessoa é obesa, sedentária, tabagista, estressada e não se cuida, tal, provavelmente ela vai ficar diabética cedo, com uma maneira muito intensa. E aí essa pessoa, até para completar, né? E aí essa pessoa acaba culpando os pais por ter diabetes. Exato, e ela fica presa naquele conceito. É uma crença limitante. É uma crença limitante. Eu vou ter diabetes porque minha família tem. Mas se a pessoa se cuidar de outra maneira, se ela fizer um comportamento, então ela não beber, não fumar, enfim, cuidar da saúde, não for obesa, meditar, etc., provavelmente ela pode não ter diabetes ou ter diabetes tarde na vida, com uma maneira mais fraca, né? Então o gene é o mesmo.
O que muda, né? Então, o que muda é a epigenética, é o comportamento, são as escolhas, são as atitudes, é a consciência de saber que aquilo pode ser transformado. E tem trabalhos mostrando isso, né? Que o que muda, na verdade, os fatores são os mesmos. O que muda são os comportamentos. Sim. E como é que a gente trabalha comportamento? Com intenção, né? Com atitude, com vontade de fazer e fazer as coisas. Eu, quando eu estudei, no meu caso, eu gosto muito da parte de inteligência emocional, e aí eu me aprofundei em sistema límbico, aí eu comecei a ver e ler, né, estudos que mostravam a relação da imunidade com o sistema límbico. E o sistema límbico, ele é corresponsável aí é como se fosse o gerenciador das nossas reações emocionais, e aí eu fico imaginando, né, quanto que a gente não controla as nossas emoções, a gente vive no reptiliano, vive no reativo, e aí, de repente, a gente não está olhando para a nossa imunidade. Quer dizer, a gente, quando olha para as emoções, não é simplesmente para lidar bem com as pessoas ou lidar bem com a gente mesmo, mas é uma autoconsciência, um autoconhecimento que também muda questões que, por exemplo, geneticamente poderiam ser ativadas se a tua imunidade não fosse boa, por exemplo. Porque eu vejo pessoas, amigos, que tiveram problemas porque os pais tinham, e outros que tinham uma grande probabilidade porque os dois pais tinham aquele problema e eles nunca tiveram aquele quadro. Quando a gente olha o cérebro trino evolutivo, né, o reptiliano, todos nós temos o reptiliano, o límbico, todos nós mamíferos temos o límbico também. Eu diria que a questão que ainda nós não conseguimos lidar com isso é porque a gente desenvolveu o acima disso, né, que é o cérebro cognitivo, o córtex frontal, o neocórtex, e a gente ainda não tem o controle através dessa instância das instâncias inferiores. Ou seja, a gente não raciocina, a gente não é coerente, a gente não é lógico e deixa o instinto dominar. Para os animais, por exemplo, os mamíferos, os animais que estão na natureza, eles vivem no aqui e agora. Eles têm o sistema límbico, têm as emoções, eles buscam o seu prazer, enfim, e não tem outras questões além que fazem com que eles se prejudiquem, né? Sim. Então a gente precisa aprender realmente ainda a lidar com o nosso racional, com a nossa inteligência, com a nossa cognição. O próprio Daniel Goleman, que traçou essa nomenclatura, né, da inteligência emocional, ele escreveu um livro de meditação onde ele fala, né, assim, só existe o presente. O futuro, né, essa coisa de viver na ansiedade ou ficar vivendo do passado de angústia e tal, na verdade é você fugir do teu presente. No momento que você não vive o aqui e agora, por isso que algumas espécies não sofrem tanto quanto a gente, porque efetivamente elas não têm por que ter ansiedade se elas só vivem... Elas só têm no momento agudo, né? Na hora que um predador vai caçar, ela foge, sistema límbico e aí fuga e luta, né? O hipotálamo, hipófise e adrenal. Então a adrenalina foge, luta e acabou. Não fica com isso, será que amanhã vai ter um outro predador? Por que ontem teve? Eu fiquei chateado. Não, simplesmente estão no aqui e agora. Quando a gente aprende a viver assim, isso é tão antigo quanto a humanidade. Porque é o que eu digo, né? Eu falo sobre meditação, eu ensino meditação assim como você. E as pessoas falam, mas então meditação é algo novo, é porque as pessoas têm ansiedade hoje. Eu falo, mas a meditação e a yoga tem 5.000 anos. Sim. Quer dizer, as pessoas já tinham isso naquele tempo, não tanto quanto hoje, sim, mas houve a necessidade de se criar, por exemplo, uma teoria, uma prática como yoga, que é união, corpo e mente, sim, já 5.000 anos atrás. Sim. E que de repente eram técnicas ou métodos criados naquele momento não para tratar a ansiedade, mas tratar de outras questões da época. Eu vou chamar um intervalo rapidinho e a gente volta já já com Pessoas de Valor.
Estamos de volta aqui com Pessoas de Valor e eu mando um abraço pro Feitosa, lá da 40 Graus TV, pega todo o Nordeste, na verdade está na Soul TV pegando para 196 países, né? Tanto quanto Londres TV, Live Channel, tantos outros canais. A Soul TV é uma plataforma embarcada em todas as smarts, então se a pessoa compra uma Smart TV já está lá na Soul TV e ela pode assistir programação de todo o planeta, né? Sem precisar ficar se conectando, sem ficar buscando no YouTube nem nada. E aí hoje o Pessoas de Valor está aí em alguns grandes e importantes canais, né? E aí deixar um abração aí para o pessoal, inclusive também para o Godoy, né, da Soul TV, que fez aí um trabalho muito bacana, né? Que hoje, assim, a Soul TV, ela não está só no Brasil, né? Então, assim, hoje você compra uma Samsung, uma LG, tal, as principais Smart TVs de qualquer lugar, né, em qualquer país, e a Soul já está lá embarcada, o que é muito legal, né? E aí esse papo aqui, esse bate-papo aqui está indo para vários lugares, sem necessariamente precisar, por exemplo, de uma plataforma como o YouTube ou coisa do tipo, porque está na TV realmente das pessoas. A gente estava falando um pouquinho sobre a questão da consciência e, claro, né, o autoconhecimento para mim é fundamental. Eu sempre fico imaginando como que a gente perde tempo se preocupando com os outros, se preocupando com o que vai ser amanhã, tal, e aí gera ansiedade, gera um monte de coisas. Mas tem uma coisa que é meio essencial, que é assim, quem nós somos, né? Tem até quem somos nós, né? Um documentário que é muito bacana, né? Bem interessante, mas quando me vem essa pergunta, e aí conversando com uma pessoa que hoje é o papa nessa área, onde que entra esse papo de transgeracional para essas pessoas que já estão surtando com ansiedade, ainda ter que pensar nos seus ancestrais, pensar em tudo que já veio e essa carga genética ou epigenética desses comportamentos estão fluindo aqui no meu DNA? Olha, essa é uma questão assim que me apaixona, né? Quando eu descobri a respeito desse tema, quando eu comecei a estudar a parte sistêmica, né? Nós somos quem? Não somos só a gente, né? Nós somos uma abertura para o mundo de todo um sistema, né? Então, quando eu estou aqui, quando você está aqui, através de nós estão nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, né? E não falo somente no DNA, porque é só, é claro, né, 50% do meu DNA é minha mãe, 50% é o meu pai, então 25% de cada avó, 12,5% de cada bisavó e assim por diante. Mas não é somente a parte genética, né? Já tem trabalhos dentro da área da psicologia, da epigenética, provando, né, que as histórias de vida que as pessoas passam na nossa família, em gerações passadas, muitas vezes elas seguem adiante. E não somente com humanos, com animais também. Isso aí, essas pesquisas também se mostram com animais e não somente com pessoas, né? Então, trabalhos são recentes, porque são mais ou menos a partir da Segunda Guerra Mundial, e nós temos de lá para cá umas 3 a 4 gerações posteriores. Então, pessoas que passaram, por exemplo, por traumas na guerra, foram prisioneiros de guerra, enfim, seus descendentes, às vezes até 3ª ou 4ª geração, podem passar por dificuldades, por doenças, por sintomas relacionados a esse trauma que o seu bisavô, por exemplo, passou durante a guerra. Isso já é comprovado. Então, como se dá essa transmissão? Então é genética. Não, não é, porque para um gene mutar, ter uma mutação genética, você precisa de milhares de gerações. A gente sabe que o quê? A expressão dos genes, né? O gene, ele, ou ele, vamos dizer, de uma maneira leiga, assim, ou ele liga ou ele desliga, né? E o que faz essa expressão, ou o que aquieta, silencia a expressão do gene, são as experiências que a gente passa. São as escolhas que a gente faz, como a gente estava comentando. Que desperta o gatilho, no Exatamente, caso. é como se fosse um gatilho. Então, o que liga, por exemplo, um botãozinho do gene, um oncogene, que é um gene causador de câncer? Então, é um estilo de vida, por exemplo, não saudável. Então, dependendo do que eu como, se eu fumo, a nicotina, o tabaco, outras substâncias, alimentos processados, eles vão lá e ligam esse oncogene. Então, a chance de eu ter um tumor, um câncer, é muito maior. Né? E o contrário, um estilo de vida saudável desliga esse oncogene, então a chance de eu ter um câncer, por exemplo, é menor. Isso vale também para problemas psíquicos, né? Psicológicos, psiquiátricos, doenças metabólicas, como por exemplo, resistência à insulina, diabetes. Então, os descendentes de uma pessoa que passou por um trauma de guerra, muitos deles podem se conectar a essa história e
ter essa expressão genética e desenvolver uma doença, por É exemplo. que para mim, por exemplo, quando entra no lado biológico, sempre entra mais científico, né? Mais fácil de provar. Por exemplo, quando entra lá no cérebro reativo, que é uma questão mais emocional, que é a subjetividade, às vezes, do comportamento humano, entra assim, às vezes uma pessoa viveu, e eu gosto muito de, e trago aqui a lembrança e mandar um abraço para a Sofia lá da Casa Bacarira, onde a gente faz o Marca Pessoal Sentidos, porque a Sofia fala assim, né? O pai dela é alemão, e aí viveram guerras. Aí, de repente, ela traz essa coisa da escassez, porque como eles passaram fome, passaram dificuldades, vieram para o Brasil, aí, de repente, hoje, ela vive num lugar maravilhoso, super abundante e tal, mas às vezes ela se vê naquela escassez do cérebro reativo que não tem nada a ver com ela, porque, de repente, ela mesma não passou fome, mas os ancestrais passaram. Então isso é que é transmitido transgeracionalmente. Então é interessante olhar para isso, né, nos novos tempos que a gente vive hoje, no século XXI, entender que não é somente a questão material que é transmitida, um gene de uma doença, não, mas o gene, os gatilhos emocionais também. Então uma pessoa que tem lá um antepassado que passou por guerra, por um trauma, por escassez, né, tem a pesquisa da Holanda, que é uma pesquisa interessante. No final da guerra, a Holanda, como um país sitiado ali, no final da Segunda Guerra, 44 aproximadamente, passou por muita fome. Né? Teve uma escassez, teve um sítio ali da Alemanha na Holanda e os alimentos não chegavam. Então as pessoas viviam com uma cota de calorias reduzidíssima. E foi feita uma pesquisa com as grávidas naquele tempo. Então as grávidas que estavam em vários trimestres, ali do primeiro, segundo, terceiro trimestre de gestação, passaram por uma restrição calórica grande e foi mostrado que os seus filhos e os netos dessa geração ali das mulheres da Holanda tiveram questões genéticas e questões comportamentais por tendência à obesidade maior. Como é que você explica isso? Não, É um né? efeito colateral. É um efeito ali transgeracional, epigenético, né? Uma alteração epigenética por conta de experiências que foram passadas pelos ancestrais. Então a gente vê que a constelação familiar, olhando para isso, numa dinâmica, você faz aquele posicionamento no campo dos elementos e você consegue detectar. Olha, isso aqui está conectado, de repente, ali com um bisavô que passou por um trauma, ou foi alcoólatra. Enfim, você consegue olhar para aquilo e trazer uma solução. A gente teve uma oportunidade, nós dois, de entrevistarmos, na verdade você entrevistando, mas eu estava junto, né? A gente entrevistou uma das mães, né, que trabalhou inclusive com o Bert e tal, que falou sobre essa questão da tradução de constelações, que ela falava da questão da visualização, não sei se você vai lembrar, né, da entrevista que a gente fez. E aí, para mim, vem muito essa coisa assim de ter uma visão, né, a visão sistêmica, de enxergar um pouquinho mais do que só olhar para o nosso umbigo, para as questões de, meu pai é alcoólatra, você é alcoólatra, a minha mãe é diabética, você é diabético. E aí vem a questão prática, porque, por exemplo, se a constelação ela faz você enxergar, e aí quando você vem para essa linha da sabedoria sistêmica, né, como que na prática você destrava ou inverte ou modula esses gatilhos, porque se a gente for pensar que uma pessoa constelou e aí ela teve consciência daquilo, só o fato de ter consciência daquilo naquele momento que ela está constelando, por exemplo, só para falar de constelação, ela ressignifica isso, porque na hipnoterapia, por exemplo, eu entendo, olha, a gente vai voltar lá num trauma e aí a hipnose faz isso, aí existe a transpessoal, existe psicanálise, existem várias, né, linhas, por exemplo, da própria, né, de um set terapêutico para trabalhar isso. Mas, de repente, a pessoa vai lá constelar e numa constelação, numa sessão que ela identifica isso, muda a vida dela. É isso mesmo? Pode mudar. Por quê? Porque aí a gente está fazendo a conexão do límbico com o né, com o neocórtex, com a cognição, com o racional. Então você integra o sentir e o compreender. E a partir disso você pode agir diferente. Se você só constelar e ver o problema, porque a constelação, o que ela faz? Ela te dá um diagnóstico. Sim. E faz um caminho saudável. É a mesma coisa, eu vou no médico, eu quero fazer... O que eu tenho? Não, eu diabético, por exemplo, consumindo açúcar. Aí tá lá, você tá com diabetes. Sim. Aí se você continua tomando açúcar... Fiz o exame, olha, eu fiz uma ressonância, mostrou que você tem um tal problema. Eu fiz o exame, mostrou que você tem diabetes. Ah, nossa, eu tenho diabetes. Ah, eu tenho esse problema aqui. Tem. Olha, o tratamento é esse. Você vai fazer. Você vai ter comportamentos diferentes, você vai tomar tais medicamentos. Aí você volta daqui a 1 mês, 2, 3, você fez. Não. Mas não mudou, mas eu fiz o diagnóstico. Ah, não, mas eu fiz a constelação, mudou? Então a constelação ela é uma ferramenta, um instrumento de ampliar a consciência. Quando eu amplio a consciência, eu tenho aquele entendimento de onde eu estou conectado a essa dinâmica, a esse problema, essa doença, essa escassez, eu estou conectado a isso. E eu posso, então, a partir daqui, fazer algo diferente, porque agora eu já entendi
e eu faço novas escolhas. Então você conectar esse sentir daquele campo, daquilo que aconteceu no teu sistema, e você poder fazer um novo comportamento é o que vai mudar a sua vida. Na prática, assim, se a gente fosse pensar ali na evolução do cérebro, né, que a gente falou do cérebro trino agora há pouco no primeiro bloco, seria mais ou menos o seguinte: tem determinados comportamentos que é do reptiliano, de repente que você faz ali sem consciência do que você está fazendo. No momento que você está constelando, no momento que você está usando a técnica, a metodologia, e aí você vai e coloca consciência naquilo, você tem consciência de não fazer mais aquilo, mudar teu comportamento, porque agora você sabe que de repente você era vítima e agora não precisa ser mais vítima, por exemplo. Você se sentia vítima, talvez, nesse exemplo que você está dando, e de repente você percebe que você não precisa mais ser. Ou, por exemplo, você... E aí mudou o comportamento. Exato. Aí você tem assim, vamos falar da questão da escassez. Então a pessoa tem dificuldade com a prosperidade, tem dificuldade financeira. E aí toda a família teve, e a pessoa não se deu conta disso. Né? E aí ela pode passar, né, a entender, sentir, entender, falar, nossa, mas... ok, eles tiveram, né, e se esforçaram tanto para que hoje eu estivesse aqui. Será que eu preciso repetir esse padrão difícil? Se eu pudesse olhar para os meus antepassados, eles olharem para mim ali no encontro, né, já foram, de repente já faleceram, mas se pudesse olhar para mim, o que eles iriam falar? Não, sejam pobre igual a mim, seja doente igual a mim, ou honre a nossa família. Nós tivemos dificuldade para você poder hoje ser uma pessoa que vai para o mais, que você possa ser mais próspero, que você possa ser mais saudável, porque esse é o objetivo. O que é um sistema? É uma união de elementos, né, que se interrelacionam, são interdependentes e caminham por objetivo comum. Um sistema empresarial, uma empresa, né, e uma família também. Então, qual que é o objetivo da empresa? Essas pessoas que se interconectam, se interrelacionam, que uma está totalmente conectada e ligada à outra. É que essa família siga em frente, que tenha descendentes, que seja próspera, que seja saudável, que siga em frente nas gerações. Esse é o objetivo do sistema familiar, e não repetir problemas. Em outras palavras, se a gente, para fechar aqui o programa de hoje, a gente poderia falar que, na prática, nós somos seres inteligentes e, na hora que você tem consciência, você coloca a sua inteligência para resolver as suas próprias questões e não ficar o tempo inteiro Você usa só a inteligência sobrevivendo. para harmonizar as suas emoções, e você pode seguir em frente conectando o melhor de cada uma, né? Uma emoção saudável, com um processo mental, com atitudes saudáveis, aí você está caminhando para uma vida mais saudável. Aí isso te garante alguma coisa? Não garante, mas te coloca num caminho maravilhoso, que pode dar certo muito melhor. Eu falo, né, que se você não está vivendo com inteligência e a tua vida está mais ou menos, viver com inteligência garante no mínimo que você vai ficar melhor do que você está, porque a inteligência é um bom ingrediente na vida dos seres humanos. Agora me fala uma coisa, assim, para a gente fechar mesmo Pessoas de Valor, o que é o Clube da Sabedoria Sistêmica? Assim, como que funciona isso? Quem está assistindo, tem gente de várias partes, inclusive gente do exterior, manda abraço, tem gente de Londres, Estados Unidos, hoje assistindo Pessoas de Valor, o que é muito bacana, e essas pessoas que estão longe fisicamente da gente, como acessar esse conhecimento, essa sabedoria do Roberto Debski? Ari, a gente é amigo e companheiro há muito tempo, então você sabe que eu trabalho e fiz grupos presenciais de estudo, de sistêmica, de constelação. Veio a pandemia, fechou tudo isso, mas potencializou o online. Sim. Como você também tem isso, né? Então, eu criei uma ferramenta que chama Clube da Sabedoria Sistêmica, onde a gente tem encontros semanais. Por exemplo, terças-feiras à noite, ao vivo, a gente debate, discute esses temas sistêmicos, faz vivências online com pessoas do mundo todo. Quartas-feiras de manhã, a gente faz as vivências de meditação, né? E isso tudo fica gravado numa plataforma, no Hotmart, e as pessoas podem acessar. Então, é uma das maneiras que eu consegui, assim como você, né, através do Pessoas de Valor para o mundo inteiro, o Clube da Sabedoria Sistêmica está aberto também para pessoas do mundo inteiro que não, isso faz sentido para mim, eu quero entender isso, quero ampliar a consciência, quero usar uma sabedoria sistêmica para a minha vida ser melhor, em termos de prosperidade, de saúde, de relacionamentos. Então esse é o clube, né? É uma formatação de todo esse trabalho. Né? É um clube de buscadores que querem ampliar sua consciência e usar a sabedoria sistêmica a serviço de uma vida mais próspera, mais feliz, de bons relacionamentos, que é tudo que a gente merece. Maravilhoso. Parabéns pelo trabalho. Esse é o Roberto Debski, um dos fundadores do Pessoas de Valor que você conhece aqui nessa sexta temporada. Ele ainda não tinha voltado, né? Ele já apareceu, claro, ele está com a gente já há 5 anos, mas nessa sexta temporada ele já veio, né, para dizer o que veio, né? Porque realmente ele é muito bom e você vai acompanhar aqui ao longo do ano o Roberto Debski aqui no Pessoas de Valor, tá bom? Forte abraço e até o próximo programa.